Gente, louvor abençoado, né? Sim ou não? Se fosse para parar um louvor desse, para me ouvir pregar, eu acho que era melhor nós ir para casa. Mas eu creio que Deus quer falar com você. Não é a minha vida, mas o Senhor. Depois de um tempo abençoado como esse, nós tivemos de provar a presença do Senhor. Agora o Senhor, Ele quer falar contigo. Então, se você assim desejar, se o seu coração estiver aberto, eu creio que essa palavra é poderosa para transformar a sua vida. Amém? Porque a palavra de Deus é poder de Deus. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Não tem nada que Deus fale que não aconteça, porque é o poder da palavra do Senhor. Deus falou, haja luz, e teve que haver luz, porque é o poder da palavra do Senhor. E essa palavra Deus deixou escrita para a minha e para a sua vida. Então, se Deus falar algo sobre a minha e sobre a sua vida, não há situação, não há circunstância, não há porta fechada que permaneça diante da palavra do Senhor. Mas será que eu e você desejamos ouvir a palavra do Senhor? Porque nem sempre Deus fala o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Porque Deus é um Pai amoroso, e um Pai que é amoroso e cuida, Ele não dá para os seus filhos somente o que o filho quer, mas Ele dá também o que o filho precisa. E o que nós precisamos hoje é a palavra de Deus. E eu gostaria de pregar essa noite, vai aparecer aqui no telão, a oração mais conhecida do mundo. Qual que é a oração mais conhecida do mundo, igreja? Qual? Pai Nosso. Quem que ensinou essa oração? Jesus Cristo. Jesus nos ensinando a orar. Aonde está escrito isso? Lá em Mateus 6, versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 13. Você pode acompanhar comigo. Jesus está falando assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração mais conhecida do mundo, mas talvez uma das mais incompreendidas. Jesus, Ele está ensinando a orar. Aqui é o primeiro sermão de Jesus, o sermão da montanha, e Ele começa falando sobre as bem-aventuranças no capítulo 5, e aqui no versículo 6, no capítulo 6, Ele começa a falar sobre a oração. Eu imagino que você possa pensar assim como eu, que a oração de Jesus funcionava, porque algumas vezes Ele falou: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouves. Não é algumas vezes, o Pai sempre ouvia Jesus. Então aquilo que Jesus orava, acontecia. Através da oração, Jesus, Ele operou sinais. Através da oração, Jesus operou maravilhas. Ele libertou cativos. Ele trouxe o evangelho da paz, proclamou o reino dos céus, porque a oração de Jesus funcionava. Quantos aqui já não sentiram ao orar que a sua oração não funcionava? Levanta a sua mão. Assim como eu. Às vezes a gente vai orar e parece que a oração está falando com as paredes, a oração não funciona.
Mas aqui Jesus, Ele entendendo a nossa realidade, Ele fala: eu vou ensinar vocês a orar. E aí Ele fala a oração que todos nós conhecemos. Um detalhe que está escrito lá no versículo 6, que Ele fala: quando vocês orarem. Jesus não fala se vocês orarem. Jesus Ele fala quando vocês orar. Sabe, Jesus Ele tem uma expectativa para mim e para você, que eu e você ore. O Senhor deseja que eu e você ore. Não pode ser aquele crente 6 horas. Qual que é o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? É bom pedir oração para os irmãos, para a igreja, para um pastor, mas o Senhor espera que você ore, porque Ele fala quando você orar. Então Ele não está falando se, Ele está falando quando. Então nós precisamos entender a importância da oração na nossa vida, porque de começo de conversa Jesus já fala assim, Ele já começa falando, ensinando, partindo do princípio que nós oramos. Ele já começa partindo do princípio que nós temos o hábito, temos a cultura de orar. E por quantas vezes nós como igreja temos pecado na matéria da oração? Conferências a gente lota lugares, cultos de celebração a gente lota lugares, reuniões de oração, o mesmo auditório, mas porém com as cadeiras vazias. Porque a gente, de certa forma, tem alguma frustração com a oração. De certa forma a gente pensa na nossa cabeça que a nossa oração não funciona, ou que não vale a pena gastar um tempo orando. Só que Jesus aqui Ele está ensinando a orar, porque a nossa vida sem oração, é uma vida sem direção, é uma vida vaga, é uma vida vazia. Porque na palavra Deus fala conosco, mas na oração, nós falamos com Deus. E o Senhor também fala conosco. Nós precisamos criar um hábito de oração. E dito isso, eu quero entrar na palavra do Senhor. Começando pelo versículo 7 de Mateus 6. Então, Jesus ensina essa oração. Então, agora eu entendi que eu tenho que orar. Eu preciso orar. Então eu vou orar o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor ensinou 50 vezes. Aí eu orei bastante. É isso que Jesus estava ensinando? Sim ou não? Jesus Ele está falando de uma oração espontânea. Olha o que Ele fala: quando vocês orar, não usem de vãs repetições. Ou seja, não fica repetindo a mesma coisa, como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Oração, meus irmãos, não é a gente ficar repetindo a mesma coisa. Oração não é isso. Oração é nós fechar nossa porta e abrir o nosso coração diante de Deus. Oração é nós conversar com Deus. Oração é nós ter um relacionamento com Deus, é nós ser espontâneos naquilo que nós estamos falando. Teu dia, a tua semana, o teu ano tem situações difíceis, situações variadas. Fecha teu quarto, a porta do teu quarto e fala: Senhor, hoje o meu dia foi assim. Senhor, hoje eu estou me sentindo assim. Senhor, hoje aconteceu isso na minha família. Será que o Senhor pode fazer algo pela minha irmã, pelo meu pai, enfim, pelo meu tio? Oração é conversa. Oração é você conversar com Deus. No versículo 9, Jesus fala algo muito interessante. E aí Ele começa. Por que então dessa oração? Melhor, não é para repetir, é porque Jesus Ele quer nos ensinar princípios de oração. Ele quer nos ensinar a orar. E Ele começa falando Pai. Olha só como é que começa a oração que Jesus ensina: Pai. Por que Pai? Porque nós precisamos saber que nós estamos orando para o nosso Pai, que você tem um Pai que te ama, que se importa, que te vê, que sabe a sua vida, sabe a sua realidade. Então quando você orar, você está falando com o seu Pai. Você precisa saber disso. Você não está falando com alguém distante, você não está falando com alguém longe, você está falando com quem te criou.
você está falando com o seu Pai. Jesus fala, Pai nosso. Não é o Pai meu, é o Pai nosso. O problema é que às vezes a gente pensa que Deus é Pai só meu, que a gente é filho único. Mas Deus não é Pai meu. Deus, Ele é Pai nosso. E aqui entra uma das maiores, quem sabe, pode ser as maiores frustrações das pessoas dentro da igreja, que se frustram com os irmãos e acabam saindo da igreja, e falam assim, não, porque Deus me ouve, porque eu adoro a Deus do meu jeito. Só que Jesus está falando assim que o Pai não é teu, o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, nós precisamos viver em família, nós precisamos viver em comunhão. Jesus está ensinando algo aqui, que nós não podemos querer ter uma vida de oração com Deus, nós queremos ter uma vida de relacionamento com Deus, mas nós não conseguimos se relacionar com os nossos irmãos, é impossível. O César leu um texto aqui na abertura do culto, é o mesmo texto que eu coloquei aqui na palavra, 1 João 4:20, ele fala, se alguém afirmar eu amo a Deus, você ama a Deus? Você ama a Deus? Mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você quer ter uma vida de oração? Você quer ter uma vida de relacionamento com o teu Pai? Aprenda a se relacionar com os seus irmãos, porque é impossível nós dizer que amamos a Deus, se nós não conseguimos amar o irmão do nosso lado, por quem Jesus morreu. Ah, mas essa pessoa tem erro, essa pessoa tem falha. Bem-vindo ao time, porque eu e você somos iguais. O erro dele talvez seja diferente do teu, mas se nós pôr uma lupa em cada um aqui, eu acho que ninguém escapa na peneira. Todos nós somos falhos, e todos nós precisamos congregar, todos nós precisamos reunir com os irmãos, porque Jesus está ensinando algo aqui. Ele está falando que o Pai é nosso, nós precisamos relacionar com os nossos irmãos. E Jesus continua, e Ele fala, está no céu. Meus irmãos, a oração, ela tem o poder de conectar nós com o céu. Pai nosso está no céu. Quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós buscamos a Deus em oração, nós temos o poder de conectar as coisas aqui da terra com as coisas do céu. Porque Deus, os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem governa no céu é Deus, quem governa na terra é os homens. Deus deu o domínio, Deus deu o governo aos homens. Mas quando nós oramos, o céu vem na terra. Quando nós oramos, Deus manifesta o seu poder aqui na terra. Mas Ele precisa ser buscado, Ele precisa ser clamado, precisa ser desejado. Deus, Ele é respeitoso. Se Ele nos deu o controle, se Ele nos deu o domínio, Ele vai agir quando nós convidar Ele para agir. Então Jesus está falando que nós vamos orar para Deus que está no céu, mas a nossa oração tem o poder de conectar o céu com a terra. Um ponto importante também, muitas vezes as pessoas confundem, eu acho que vocês não, mas muitas pessoas confundem oração com uma lista de pedidos. As pessoas acham que orar é você se ajoelhar e pedir coisas para Deus. Quantos aqui conhecem uma pessoa assim? Você não, mas quantos conhecem alguém assim? Poucas pessoas. Que bom, né? Que bom, todo mundo já sabe como que faz. Muitas pessoas pensam que orar é você se ajoelhar e pedir para Deus. Só que Jesus, antes dele começar a ensinar sobre o Pai Nosso, ele fala, porque o Pai de vocês, Ele sabe o que vocês precisam antes de você pedir. Então orar também é para às vezes você pedir algo, mas oração não é só para você pedir algo para Deus. Deus não criou oração para nós só se ajoelhar para pedir coisas para Ele. Ele quer conversar, Ele quer ter relacionamento, Ele deseja
deseja uma vida de oração. Ele deseja que nós busquemos Ele em oração, porque Ele sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Talvez nem você saiba o que você precisa, mas Deus sabe o que você precisa. Versículo 9 ainda, de Mateus 6: santificado seja o teu nome. Eu fiquei pensando, como assim santificado seja o teu nome? Deus não é santo? Sim ou não? Sim ou não? Mas aí Deus colocou um texto no meu coração que está lá em 2 Coríntios 5:20, 1 Pedro 1:15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Deus, Ele é santo, e Deus espera que eu e você possamos ser santos também. Ah, mas eu não sou perfeito. Mas nós estamos num processo, e a nossa vida precisa cada dia santificar mais o nome de Deus. A nossa vida precisa manifestar a glória de Deus para as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Deus o qual nós falamos. Porque não adianta nós vir na igreja, não adianta nós saber a palavra de Deus, se a pessoa olhar para a tua vida e falar: eu não vejo ele viver nada daquilo que ele diz crer. Porque nossa vida precisa manifestar, glorificar o nome do Senhor. Por isso que Jesus fala: santificado seja o teu nome. Não é fácil, mas a oração, ela tem o poder de nos santificar também. A oração nos limpa, a oração tira de nós aquilo que precisa ser tirado. A oração nos ajuda a ser mais parecido com o Senhor, porque Jesus fala: sejam meus imitadores. Paulo na verdade falou isso, mas ele fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Todos nós precisamos imitar a conduta do Senhor. As nossas atitudes precisam manifestar a glória de Deus. Será que se as pessoas olharem para as nossas atitudes, elas veem o Deus a quem nós estamos servindo, ou dizemos que estamos servindo? Eis o poder da oração. Ela nos ajuda a ser mais parecida com o Senhor, parecidos. Versículo 10 de Mateus 6, para vocês acompanharem comigo. Ah, não tá? Eu vou ler aqui então. Venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus, Ele veio do reino de Deus, e quando Ele esteve diante de Pilatos, Pilatos falou: como assim você é o rei? Como assim eles falam que você é rei? Ele fala: eu sou rei, mas eu não sou o rei daqui, o meu reinado é de outro lugar. Se eu quisesse, eu pedia para o meu pai, e ele mandava os anjos aqui para me libertar. Inclusive toda a autoridade que você tem, que os escribas, fariseus, reis, foi dada para o meu pai, porque o reino dos céus, ele é maior do que o reino aqui da terra. Os reinos aqui da terra vêm e vão, crescem e diminuem. Quantas potências nós já ouvimos falar, quantos impérios nós já ouvimos falar. O Egito, império grandioso, hoje poucas pessoas querem ir para lá, de tamanha pobreza que tem naquele lugar. A Babilônia, maior império talvez que já existiu na face da terra, hoje são apenas ruínas. Os impérios de hoje, impérios econômicos, comerciais, o que será daqui 50 anos? Talvez possa passar. Mas nós servimos a um Deus que o reino dele permanece de eternidade em eternidade. Nós servimos um Deus que o reino dele é e sempre será. E esse reino inabalável, invencível, indestrutível, inalcançável, deseja se revelar aqui na terra. Por isso que Jesus fala: clamem, venha o teu reino.
O Evangelho é poder de Deus. A sociedade, ela tenta por muitos meios corrigir os problemas que ela mesma criou, problemas sociais, econômicos, e falha cada dia mais. Mas quando a palavra de Deus entra na vida de alguém, vem alegria onde não havia alegria, vem bonança onde havia miséria, vem alegria onde havia tristeza, vem salvação onde havia perdição. Aquilo que não tinha mais jeito, agora tem jeito. É porque o reino de Deus está se manifestando na vida daquela pessoa. Jesus fala: venha o teu reino. Por quê? Porque o reino de Deus não vai começar quando nós morrer. O reino de Deus começa quando um crente dobra o joelho e fala: Senhor, eis-me aqui. Quando uma pessoa tem a ousadia de fechar a porta do seu quarto e falar: Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Meu Deus, que oração perigosa. Se você der liberdade para o Senhor, você vai ver o reino de Deus começando a agir na sua vida, na sua casa, na sua cidade, com as pessoas ao seu redor, porque você deu liberdade, você orou, você pediu, você buscou. E aqui vem um ponto muito importante: pessoas entram na igreja porque elas querem que a vontade de Deus se adapte, se amolde à vontade delas, mas Jesus ensina que orar não é assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a vontade de Deus que tem que se satisfazer as nossas vontades, é a nossa vontade que tem que se submeter à vontade de Deus, porque Deus tem vontades, Deus tem desejos, Deus tem propósitos, Deus tem planos para mim e para a sua vida. Talvez você está aqui hoje com uma expectativa diante de Deus, mas Deus está falando: não é isso que eu quero de você. Eu quero mudar os teus planos, eu quero mudar as tuas perspectivas, eu quero mudar as tuas expectativas. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz: se amoldem, mudem a forma de pensar, sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Deus tem uma vontade para mim e para a sua vida. Essa vontade é boa, essa vontade é perfeita, essa vontade é agradável. Porém nós precisamos orar e pedir: Senhor, seja feita a tua vontade. Quantos de nós fizemos isso? Meus irmãos, ai, ai, ai de nós. Ai, ai, ai. Porque nós decidimos como pensamos, achamos melhor. Quando deu tudo errado, a gente chega para Deus: Senhor, estou aqui todo quebrado, a situação toda atravessada. Sendo que se nós orássemos: Senhor, seja feita a tua vontade, muitas coisas seriam diferentes. Muitas coisas vão ser diferentes na minha e na sua vida, se nós começar a orar antes das nossas decisões: seja feita a tua vontade. Meu Deus, os caminhos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Como nós, tão limitados, vamos querer ou tentar entender? Nós precisamos orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Essa é uma oração perigosa. Tiago fala, Tiago 4,3, não precisa projetar, prestem atenção. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Nós temos planos, nós temos projetos, expansões, tudo isso é muito bom, porque a Bíblia diz que ao homem pertence fazer planos, mas ele termina dizendo: a resposta certa vem do Senhor. Se o Senhor quiser, eu farei. Se o Senhor quiser, eu irei. Se o Senhor quiser, eu abrirei. Se o Senhor quiser, eu investirei. Se o Senhor quiser, eu me mudarei.
a oração, ela tem o poder de direcionar a nossa vida. Não é à toa que Jesus, ele nos ensina sobre isso. Versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor é o nosso sustento. Quantos estavam aqui? Eu acho que eu preguei sobre o Salmo 121 faz uns 3 ou 4 semanas. Quantos estavam? Lembra? Eu preguei sobre o Salmo 121 e na outra pregação eu preguei sobre o maná que caía do céu. Era essa pregação que eu queria me referir. Por que eu falei isso? Porque foi pregado sobre Deus ser o nosso sustento, Deus como nosso provedor. E aqui Jesus está falando que todos os dias Deus tem algo preparado para nós, Deus tem uma porção preparada para nós. Porque certa vez Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nós não somos nutridos somente pelo que nos alimentamos, nós somos nutridos também pela palavra de Deus. Só que se nós não tivermos uma vida de oração, nós não teremos ouvido para ouvir as palavras que Deus quer falar sobre a nossa vida. Versículo 12: você sabia que o perdão de Deus, ele é condicional? O perdão de Deus não é incondicional, ele é condicional, ele tem condições. Ele te perdoa se você perdoar. Ele te ama incondicionalmente, mas ele só te perdoa se você perdoar. E aqui ele está ensinando um dos princípios que talvez seja o mais difícil de nós vivermos. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Meu Deus, Deus só nos perdoa se nós conseguirmos perdoar. Será que eu e você temos perdoado a quem nos tem ofendido? Será que eu e você somos pessoas que conseguem liberar o perdão para alguém que cometeu alguma falta perante a nossa vida? Difícil, né? Versículo 14: porque se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Versículo 15: se porém vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Meu Deus, quando é uma situação de longe é fácil perdoar, mas quando é com você, eu perdoei, mas não me apareço na frente. Eu perdoei, mas não quero nem ver mais perto. Perdão não significa que você tenha que confiar na pessoa de novo, mas você precisa decidir liberar o perdão. O teu sentimento não vai acompanhar a tua decisão. Talvez você tenha que perdoar todos os dias por muito tempo, até que um dia os teus sentimentos vão acompanhar a tua decisão, porque nós não somos guiados por sentimento, por sentimentalismo. Nós somos guiados pela nossa fé, pelo que cremos na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar, nós vamos perdoar, mesmo que a nossa vontade seja fazer uma coisa bem ao contrário disso. Nós vamos decidir perdoar, até que um dia a nossa vontade mude, porque a nossa vontade, ela tem que se sujeitar à nossa decisão. E aqui Jesus, ele ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou, porque de muito nós fomos perdoados. Versículo 13, é o último versículo para nós encerrarmos. Olha, meu Deus, livramentos. O Senhor, ele nos livra. E Jesus ensina: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu Deus, quantos livramentos aqui nessa noite, quantos livramentos que o Senhor já não nos deu, que nós nem sabemos. O Senhor, ele nos ajuda, o Senhor não nos deixa cair.
Eu e você temos dificuldades, mas se nós orarmos a Deus, Ele nos ajuda a não cair em tentação. Ele nos ajuda a vencer a tentação. Ele nos ajuda. Porque Jesus fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes nós estamos perdendo as nossas guerras, porque nós estamos orando pouco, porque nós não estamos pedindo para quem pode nos ajudar, mas estamos querendo resolver na força do nosso próprio braço. E para finalizar, ele fala: teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém. A nossa vida, as nossas orações, tudo o que nós fazemos tem um objetivo em comum: o reino é dele, a glória é dele para sempre, amém. Nossa oração deve glorificar a Deus, nossa vida deve glorificar a Deus, nosso trabalho deve glorificar a Deus, tudo o que nós fazemos deve glorificar a Deus. E aqui eu encerro e com um questionamento: talvez as nossas orações não são ouvidas, porque as nossas motivações são egoístas. Talvez nossas orações não são ouvidas porque nós temos orado da maneira errada. Só que oração é uma chave poderosa que o Senhor nos entregou. Ele falou para Pedro: Pedro, eis que sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Eis que eu te dou a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual é essa chave que Jesus estava dando para Pedro? A oração. Jesus deu uma chave para a igreja, e essa chave é a oração. Se nós queremos ser pessoas vitoriosas, que vencem, que triunfam, que andam de fé em fé, de glória em glória, como a luz do amanhecer que vai brilhando cada vez mais até ser dia completo, nós precisamos ser pessoas de oração. Eu confesso que eu não gostaria de pregar essa mensagem aqui, só que antes de eu pregar essa mensagem para a igreja, o Senhor me incomodou com isso. Esse ano eu coloquei como um dos meus objetivos pessoais ser o ano que eu mais vou orar na minha vida. E eu pensei assim: meu Deus, vai ser difícil eu orar, porque meu trabalho, sempre estou com alguma coisa para fazer, e quando eu estou em casa, eu não quero fazer outra coisa, né? Mas eu creio que o Senhor tem me despertado para orar, e eu creio que isso aqui não é só para mim, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Meu desejo é que cada um aqui possa se dedicar mais na prática de oração, porque muitas vezes nós viemos no culto buscando uma resposta, mas a resposta está no teu quarto com a porta trancada. Tua resposta está lá, e você está buscando aqui. Não que aqui Deus não vá falar. Hoje nós estamos provando um culto muito abençoado aqui, só que Deus tem mais lá na tua casa. Eu duvido do que você está falando. Testa, depois me conta. Vai lá, fecha a porta, fala com o teu pai te ouve, e o teu pai te responde, porque o pai que vem em secreto ele responde. Quantos aqui querem ser pessoas vitoriosas? Amém? Então nós precisamos ser pessoas de oração. Convido você a se colocar em pé.